Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre organização. Eu quero trazer aqui para vocês algumas reflexões e alguns passos práticos para você que se sente muito ocupada, inclusive, e desorganizada. As coisas ficam ali no automático, você acha que a vida está simplesmente passando e você não está conseguindo fazer o que você realmente gostaria. Esse vídeo então é para você. Fica aqui comigo e vamos aprender juntos. Mas antes disso, já deixe seu like, se inscreva nesse canal, ative as notificações porque aqui nós temos vídeos todas as quintas-feiras. E vamos nessa que o tema é bom. Antes da gente começar a falar de organização, é importante a gente pensar em alguns pilares que antecedem a prática da organização, porque estamos pensando aqui na nossa saúde emocional, no nosso equilíbrio. Para a gente conseguir fazer as coisas, é muito importante que a gente esteja bem com a gente mesmo. Uma sensação de estar em paz, tranquilo, sabendo das nossas condições, dos nossos potenciais, alguns limites também, para que aos poucos a gente consiga colocar a nossa organização dentro da nossa realidade, do nosso contexto, da nossa condição. Então, alguns assuntos são importantes. Veja que eu estou falando do autoconhecimento. Se você não sabe como você está, se você não se conhece, não sabe dos seus potenciais, de algumas dificuldades também, pode ser que você esteja insistindo num tipo de organização que não vai facilitar para você. Então, primeiro aproxime-se de si. Eu estou falando aqui de um pilar muito importante do nosso autoconhecimento, que é o desenvolvimento da autoestima. Quando a gente tem uma visão positiva de si, é mais fácil a gente conseguir superar alguns desafios do dia a dia que requer essa organização e que às vezes a gente precisa de um recomeço. E quando a gente tem uma visão positiva de si, a gente tem um senso de autocapacidade que nos fortalece a conseguir se organizar e melhorar as coisas na prática. A autocapacidade é um dos pilares que explica o que é essa boa autoestima. Então a gente vê que consegue fazer alguma coisa, a gente se sente mais animado, mais disposto a continuar. Então, quando a gente quer se organizar, se a gente pensar em coisas menores gradualmente, agora eu consigo me organizar em relação à minha alimentação. Agora eu consigo me organizar em relação às minhas atividades físicas. Eu consigo me organizar em relação aos assuntos de trabalho profissionais. Percebe que se você conseguir ver que dá conta em algumas áreas, você se sente capaz de colocar isso para outras áreas também. Então, esse assunto, de você trabalhar esse senso de capacidade vai te trazer uma estrutura emocional que vai te dar sustentação para conseguir se organizar mais a longo prazo, sabendo que existem altos e baixos durante um dia, de uma semana, que você vai ver que faz parte e é só recomeçar. Dito isso, estou falando aqui de uma questão assim prática da nossa estrutura emocional para conseguir se organizar e conseguir colocar as coisas em movimento. Quando a gente faz, a gente percebe o resultado disso, então a gente tem condição de movimentar a nossa vida. E como que a gente consegue fazer as nossas próprias coisas? Como que a gente traz esse movimento? Primeiro, tem um assunto assim importante da gente se perceber, que é o que a gente já faz de maneira automática. O que você faz assim com mais frequência? Como é que está a sua rotina? Hoje, primeiro observe. É importante fazer esse mapeamento prévio antes de qualquer tipo de organização. Se você perceber o que você já está dando conta e se sentir assim minimamente capaz disso, é algo que vai também te fortalecer, mesmo sendo coisas automáticas. Pode ser que você ache que só está vivendo no automático como se isso fosse uma coisa totalmente ruim, mas algumas atividades da nossa vida facilitam um tanto se a gente já sabe, assim, já tem essa estrutura automática de como que as coisas acontecem. Então, lembre-se disso, assim, no sentido de você não ficar achando que de tudo é ruim fazer as coisas tão automaticamente.
Mas é importante você fazer essa pausa de uma reflexão de quais são as coisas que já estão acontecendo dessa forma. Porque viver somente no automático, isso vai te trazer também uma carga emocional de insatisfação muito grande, tá bom? Deixe claro para você como que estão, como é que está agora a sua organização, como que estão as suas atividades. Faz esse mapeamento. Depois disso, você vai listar quais são os seus interesses e vontades. Aquelas coisas que você realmente gostaria que acontecesse, mas que não está acontecendo na prática. Às vezes são coisas que você teve um interesse lá atrás, né, um tempo da sua vida e que de alguma maneira você deixou passar. E pode ser também algumas coisas que você hoje está vendo como uma necessidade. Faça uma lista. Entre em contato com o tipo de vida que você realmente gostaria de viver. Mas que isso seja algo genuíno seu. Qual é o seu propósito pelo que é valor? O que é de valor para a sua vida? Não somente pelo que dizem que deveria ser, ou pelo que as pessoas falam que assim, estão vivendo, que você acha que também deveria viver. Faça uma reflexão bem pessoal. Isso é muito importante. E depois de você assim avaliar de uma maneira mais teórica, idealizada dos seus interesses, observe quais são as suas habilidades práticas hoje. Porque existe uma diferença entre uma habilidade teórica e uma habilidade prática. Pode ser que você saiba como fazer, mas não saiba na prática como que isso vai se executar. Existe essa diferença que se você se aproximar de como que está a sua condição hoje, vai facilitar um tanto para você colocar assim mais em prática, sabendo que as coisas vão aos poucos. E aí essa ideia de que você sabe fazer alguma coisa, mas não sabe como fazer, pode te lembrar, assim, o que vai te impulsionar vai ser aquela visão positiva de si mesmo que eu falei lá atrás. Se você se ver capaz de aprender, pode ser assim o suficiente para você engrenar esse movimento na sua vida de mudança. Porque, inclusive, eu tenho um professor que ele fala da seguinte maneira: todo organismo vivo é especialista em aprender. E aí, o que a gente aprende vai facilitar a nossa sobrevivência ou prejudicar. Então, é bem importante a gente saber que tem essa condição de aprendizado que vai nos sustentar para colocar em prática as coisas que a gente quer. É uma estrutura muito importante quando a gente está pensando nessa organização também. A gente saber como que a gente vai aprender as coisas. Saiba que você consegue aprender. Talvez precise apenas do método certo. E usando o método certo e sabendo dessa condição de que é importante a gente ter uma visão assim mais otimista do nosso desenvolvimento, isso te traz um pouco mais de paciência, de tolerância e de persistência. Esses atributos, essas qualidades são fundamentais para a gente pensar numa organização mais a longo prazo, que às vezes possa assim necessitar de alguns ajustes. Isso faz parte da nossa vida também. E é algo que é aos poucos, mas que a gente pode continuar. Então, assim, são alguns princípios para te trazer um pouco mais de equilíbrio emocional quando a gente está falando de organização. É algo que vem antes, mas que também te acompanha durante as suas modificações do dia a dia para se organizar melhor. Vamos voltar então a essa ideia de quais são os seus interesses iniciais, quais são as suas vontades, porque quando a gente pensa nisso, vai ser algo que pode te impulsionar também a querer se organizar. Então, você pensando nessa estrutura emocional, nos seus objetivos, depois de você ter observado como é que você está de maneira mais rotineira, né, na sua frequência das coisas que você faz, então lembrar desses objetivos é algo que também vai te motivar mais a continuar entendendo qual é a organização ideal para você. Hoje eu quero conversar com vocês alguns passos mais práticos para essa organização acontecer. Depois de você então já entender a importância da organização com o nosso equilíbrio emocional, né? Essa coisa assim da nossa vida acontecendo, a gente vê as coisas que a gente consegue fazer, trabalhando a nossa autoestima e colocando agora em prática o que pode facilitar para você no dia a dia. Então é muito importante você definir os objetivos, os motivos pelos quais você quer se organizar. Você quer ter uma vida mais tranquila, você quer viver melhor,
né? Ter mais saúde, mais energia, mais disposição. São coisas que eu sei que podem te acompanhar para alcançar outros resultados, talvez um pouco mais específicos, profissionais ou de estudos, coisas que a gente vê assim como uma necessidade de atividade, de algum compromisso do dia a dia. Mas olhando para essa base, olhando para os pilares para te trazer mais energia, mais disposição, são motivos que já por si só, assim, já seriam suficientes para você querer ter uma boa organização. O nosso corpo precisa disso. Tem alguns pilares fundamentais da nossa saúde que, se a gente não estiver atendendo, não tem condição de outras áreas também progredirem a longo prazo. Então a gente está falando dos pilares do autocuidado. Você colocar na sua organização espaço, atenção e cuidado com a sua alimentação, as suas atividades físicas, ter momentos para isso, a sua regulação do sono também, né? Esse pilar é importante, os seus relacionamentos. Então, depois da gente observar essas coisas acontecendo como uma prioridade, vai ficar muito mais fácil para você colocar as coisas que você já tem que fazer como um compromisso de outras áreas, porque você vai ter condição, você vai ter estrutura também para isso acontecer. Então, você se organizando com todos esses pilares do autocuidado, os pilares da saúde, dentro da sua rotina, se você se despertar para isso, eu tenho certeza que a sua vida muda. A sua organização fica muito mais recheada de estrutura para as coisas darem certo. Eu trabalho esse assunto, né? Eu explico um passo a passo de como que a gente se organiza e a importância desses pilares dentro de um grupo de desafio. É um grupo terapêutico em que eu te acompanho durante 9 dias para a gente trabalhar em cada dia um desses pilares. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo como que você pode fazer para se inscrever, para entrar nessa lista de espera para uma próxima turma. Mas voltando então, quando a gente faz essa reflexão, né, dos pilares da nossa rotina, dos pilares da nossa saúde na nossa rotina, é importante você perceber que precisa repetir algumas coisas no seu cuidado pessoal. Então, a organização, ela requer que a gente faça algumas coisas de maneira diária, né? Então, a organização que te dê condição de essa estrutura para viver outras coisas também. Então, sabendo que já existem essas questões assim mais centrais da sua vida, desse autocuidado, preste atenção para você não abraçar muitas coisas em detrimento de si. Perceba o quanto que você, como um ser vivo, um organismo que precisa desses cuidados, precisa também de dedicar um tempo para si. Então, cuidado para não se envolver demais com as coisas externas, as coisas só de cuidados de outras pessoas e esquecer de quem cuida. Não faça isso, você precisa estar bem para dar conta das outras estruturas da sua vida também. Então, esses pilares vão te dar essa condição. E aí, então, você se organizando em relação a esses exercícios de autocuidado, né? Esses pilares de autocuidado na sua vida, você tem condição de performar melhor. E performar não significa como um objetivo final, mas é um processo, é um caminho. Você dando atenção para si mesmo, todo esse caminhar, as coisas ficam muito mais fáceis e produtivas também. E aí, vamos fazer o seguinte, nessas outras atividades que são além desses cuidados pessoais, também exigem que você observe como que está acontecendo. Faça uma lista das coisas fixas que você já tem e das coisas que são um pouco mais variáveis. Isso vai te ajudar a conseguir se organizar de maneira visível. A organização acontece muito melhor se você consegue visualizar, você consegue materializar quais são as suas ideias. E isso pode acontecer tanto de uma forma física, você pegar um papel, uma agenda, um planner e ficar acompanhando, né? Você ter essa descrição das suas atividades e compromissos, quanto também de uma maneira digital, inclusive. Eu gosto de mesclar os dois. Eu tenho uma agenda digital em que eu visualizo as minhas atividades fixas e eu gosto de colocar numa lista, assim, enquanto eu trabalho, quais são as atividades, os compromissos que aparecem ao longo dos dias. Aí eu vou fazendo esses registros e eu vejo num painel, num horário assim semanal, onde que eu consigo encaixar melhor essas atividades. Isso facilita muito.
Então, toda essa lista que você vai fazer pode incluir coisas simples, às vezes, de uma rotina do dia a dia, uma lista de compras, lista de programas que você quer assistir, lista de coisas que facilitem a sua execução, quanto também essa questão dos horários, né? Do que você já tem de compromisso fixo. E essa organização, ela, assim, é algo que tende a se tornar um hábito para você. Então, você tirar ali 1 hora antes da sua semana começar, talvez até menos você consiga já se organizar, vai render muito mais durante o dia, durante o presente das coisas acontecendo, tá? Então, você aprender a fazer o que torna a sua vida mais fácil. Isso tem a ver com essa organização que a gente está falando. E essa dica, essa orientação para vocês escreverem as coisas e visualizarem, isso ajuda muito em relação aos pensamentos. É um tipo de organização dos pensamentos. Pode ser que você está aí cheio de ideias, cheio de coisas para fazer e fica uma sobrecarga mental. Se você coloca, faz esse registro do que você está querendo, do que você está pensando, já dá uma aliviada. Você já confia de que de alguma maneira você consegue se organizar melhor, além de só ficar confiando ali no que você está pensando. Né? A gente às vezes deixa passar coisas que não são tão importantes, mas se você faz um registro, facilita muito mais a você não esquecer e aliviar essa carga mental também, tá bom? Então pensar, será que eu tenho que fazer isso mesmo depois que você registrar? Vai dar tempo de fazer outras coisas importantes também? O que eu estou esperando nesse momento? É isso que eu estou fazendo? É importante? Então, todos esses questionamentos, essas pendências de coisas que precisam ser feitas, às vezes te atrapalha a colocar em prática a sua organização. Então, às vezes você está ali querendo dar atenção a alguma coisa, mas fica pensando, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Vai dar tempo de fazer as outras coisas importantes? Será que eu estou esquecendo de algo? Isso não te ajuda a produzir. Então, se você confia nesse seu planejamento, tem que colocar assim um tempo para as coisas colocarem em prática, né? Serem feitas em prática. Então, você diminui um pouco essa cobrança, essa observação crítica que às vezes você pode estar fazendo em relação ao seu planejamento. E pensa o seguinte, mesmo essa organização escrita, né, de você fazer os seus registros, não significa que vai ser perfeito. Às vezes, na hora que a gente está vivendo, a gente percebe que é importante fazer de outra forma também. E tá tudo bem. Quantas vezes, por exemplo, eu estou aqui organizando, já tenho aqui um roteiro do que eu vou falar com vocês, mas enquanto eu falo, eu percebo que eu posso falar coisas diferentes, que fica muito melhor a gente perceber de outras maneiras para acontecer. Então, isso te deixa menos com essa ideia rígida também de cumprir exatamente uma rotina escrita. Então você fica mais flexível para perceber as necessidades do momento, menos robotizada, digamos assim. Então a rotina essa organização, né, vai te facilitar um tanto, mas também lembrando que não é a perfeição de um planejamento, né, que a vida acontece muitas outras coisas. E ao final de tudo isso, é importante você celebrar as coisas que você já fez, as suas escolhas, a maneira que as coisas aconteceram também, os resultados que você teve. Isso novamente vai facilitar você ter uma visão positiva de si mesmo. Então é o link que eu faço com vocês do que eu comentei no começo desse vídeo. A gente ter uma visão de que a gente consegue progredir, fazer as coisas, que a vida está acontecendo de uma forma melhor, isso já traz um alívio muito bom e útil para a gente se organizar no dia a dia. Celebrar o que dá conta e fazer as coisas aos poucos, lembrando desse cuidado pessoal e lembrando dessa prática que pode ser muito mais fácil se a gente conseguir otimizar a nossa organização também. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você pensar melhor como é que está a sua vida, sua organização das coisas. Talvez você esteja esbarrando aí com algumas questões emocionais que merecem mais a sua atenção. Esse cuidado pessoal consigo também durante a sua rotina. Né? Você colocar isso em prática com orientações, com métodos, eu tenho certeza que vai facilitar um tanto a sua organização. Então, se você tiver algum comentário sobre esse tema,
Escreva aqui, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo também. E vamos nessa aprender mais com outros vídeos que você também encontra aqui no canal ligado a essa temática. Saúde mental, autocuidado, rotina e vamos nessa!